Boa noite a todos. Reunião pública de 17/10/1960. Questão número 232. Perto, muito perto de ti, estão todos aqueles que já te precederam na viagem da morte. Aqueles que subiram para o alto dos montes se referem à luz. No entanto, os que descerem para as furnas do vale agitam-se na sombra. Quantos se subliminaram no suor do serviço, mostraram que vale a pena lutar e padecer, para que o bem se faça, e apelam para o bem, porque Deus é amor. Contudo, os que se agarram às paixões inferiores mergulham-se nas trevas, como seres do lodo, e em largo desespero convidam para o mal a que se prendem, fracos em tremenda ilusão. Todos os que marcharam no extremo auxílio aos outros ensinam-te, pacientes, a converter espinhos em roseiras eternos, mas quantos desprezam as criaturas irmãs no apego desvairado à posse de si mesmos, induzem-te a fazer de rosas passageiras duros espinheirais. Não afirmes, sou pedra. Nem digas, não percebo. No lar do pensamento estamos todos juntos. Cada espírito escolhe a força em que se inspira. O raciocínio manda, o sentimento guia. Trazes assim contigo o leme do destino escondido na mente, ocultando no peito o impulso que o dirige, porque tudo prospera aos golpes do desejo, e o imã do desejo chama-se coração. Vamos acalentar nosso coração. Vamos pedir a Deus que nós tenhamos calma, que nossas energias possam ser dirigidas todas ao nosso estudo, agradecendo sempre a intervenção de nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, para que guiem nossa reunião da melhor maneira possível. E que Deus sempre esteja presente conosco. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer um aprofundamento. Nós vamos falar a respeito de mistificação. Essa figura que eu coloquei aí e ficou aí, enquanto todos nós estávamos aqui, é para ilustrar, né, que significa uma burla, né, um engano, um engodo. Quer dizer, o lobo está se vestindo de ovelha para poder... Então, ele está mentindo, ele está burlando, né? Eu achei essa figura muito interessante. Então, foi com esse sentido. Não muitas vezes com o sentido de que fazer mal. Muitas vezes a gente vai perceber que a mistificação ela ocorre de outras formas, nunca positiva, mas às vezes por uma deficiência e não por uma maldade. A gente vai perceber isso. Vamos lá. Mistificação. O que é? Mistificar é abusar da credulidade de, enganar, iludir e burlar. É a comunicação da entidade com o objetivo de enganar ao médium ou ao grupo, tentando passar por quem não é ou apresentando teoria ou sistemas falsos por verdadeiros. Consiste no engodo, na falsidade, tanto pode ocorrer entre os homens como no intercâmbio mediúnico. Então, essa mistificação é essa burla, esse engodo, essa mentira, né? E a gente, prestando atenção, ele fala que pode ser tanto entre os encarnados quanto nos desencarnados. Vamos ver, existe uma pequena diferença de termo, mas, na verdade, vem a ser a mesma coisa. Então, vamos prestar atenção nesse significado. Mistificação e fraude. Aí, fala assim, charlatanismo mediúnico.
visa enganar os incautos e crédulos, que sem conhecerem o espiritismo, deixam-se levar por engodos engendrados por pessoas que geralmente objetivam se promover ou têm interesse financeiro. Mistificação do médium. Na mistificação, não é o espírito do médium que está produzindo o fenômeno, mas o médium como ser encarnado que não está sendo honesto. Então, aqui, quando o médium está mentindo, o médium como pessoa, ele está consciente disso, a gente fala que é fraude. Então, olha lá, fraude resulta, portanto, da ação do consciente do médium. Então, mistificação é do espírito comunicante, e a gente vai observar que a gente vai estudar um texto que até mesmo o espírito Viana de Carvalho fala que existe a mistificação inconsciente do médium, né? Aí então é mistificação, não é fraude, porque ele não está consciente que está mistificando, está enganando, né? Nesse sentido. Então está lá na Diversidade dos Carismas, é um livro muito bom sobre mediunidade. Eram 2 volumes, agora eles compactaram, não que compactaram o texto, mas fizeram num volume só, então é um livrão imenso, mas é um livro ótimo para quem gosta de estudar mediunidade, muito didático. Eu gosto muito, eu não sei se as pessoas vão gostar. E qual que é o motivo que tem esses médiums de fazerem a fraude, né? Atrair sobre si a atenção dos outros, falha de caráter, pois se trata de uma burla para atender aos seus desejos inferiores. Parecer que é mais médium do que é, realizando prodígios falsos. Assim que é flagrado, toda a sua produção verdadeira é desacreditada. Então, esse médium que frauda, às vezes, conscientemente, não que ele não seja médium, ele tem a produção mediúnica, mas, às vezes, por algum motivo, ele frauda. Aí, mesmo quando ele está falando a verdade, fica desacreditado. Tal e qual a gente é aqui na Terra. Quem fala muita mentira, quando fala uma verdade, ninguém vai acreditar, por mais clara e objetiva que seja essa verdade. Como identificar uma mistificação? Mistificação dos espíritos, que a gente está falando agora, né? Vamos deixar a fraude para lá agora, vamos trabalhar com a mistificação. Identificar os espíritos pela individualidade é questão desnecessária. A gente já falou isso. A gente não precisa saber se é o João, o José ou a Maria. Mas a gente tem que identificá-los segundo as suas qualidades. Isso é fundamental. Para que a gente possa detectar a mistificação mediúnica, basta observar a linguagem, o comportamento do espírito comunicante. A linguagem está sempre relacionada com o grau evolutivo, e as ações se traduzem dos sentimentos e conselhos que são emitidos. Então, a gente tem que prestar atenção, o que o espírito está falando? Vamos lembrar daquela escala espírita que, o primeiro dia que a gente foi estudar, eu falei, vamos prestar atenção aqui, que a gente vai usar muito. Então, a gente precisa saber que tipo de espírito a gente está conversando, para saber se ele é mistificador ou não. Recomenda-se o bom senso e a lógica para diferenciar as comunicações sérias, provenientes dos bons espíritos, das falsas, oriundas de falsos sábios. Vocês não se enganem, os espíritos mistificadores, eles são espíritos, a gente fala, inferiorizados, ignorantes, mas ignorantes no sentido espiritual, porque de inteligências eles são inteligentíssimos, né? Então eles sabem enganar de forma que pareça muito verdadeira. Então a gente tem que estar muito vigilante nesse sentido. Como identificar mistificação? Cuidado, está até lá em vermelho, ó. Com as comunicações que visem provocar a cobiça e a vaidade do médium. Verifique sempre o conteúdo da mensagem. Verifique sempre se o conteúdo da mensagem condiz com o objetivo do Espiritismo. Qual que é o objetivo do Espiritismo? O Espiritismo não está aqui para que a gente faça comunicações com além, para que eles tragam alguma profecia, nada disso. A comunicabilidade dos espíritos é uma parte da nossa doutrina, mas o principal da doutrina espírita é o melhoramento da humanidade.
moral da humanidade, né? Porque tudo que o Espiritismo mostra para a gente, que a gente nasceu simples e ignorante, a lei da evolução, a reencarnação, tudo isso nos mostra que a gente está aqui na Terra para evoluir. Então, esse é o objetivo maior da doutrina dos Espíritos, certo? Devemos observar as características dos espíritos mistificadores e a nós mesmos, para não sermos vítimas da mentira. A gente vai entender agora mesmo por que a gente tem que observar a gente mesmo. Como que a gente sabe que aquele espírito é mistificador? Eles predizem o futuro facilmente, determinando acontecimentos e datas. Fazem exagerados elogios ao médium, estimulando o orgulho, a vaidade, embora eles preguem a humildade. Procuram exaltar a importância pessoal do médium e apresentam-se como nomes venerandos. Tentam a cobiça do médium, anunciando heranças e tesouros ocultos. Quando assim é até mais fácil da gente perceber, né? Tá? É facinho essa receita aí. Aí o Emmanuel fala lá no Consolador, na pergunta 401, a mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é de afastá-lo do amor próprio, da preguiça no estudo e de suas necessidades próprias da vaidade pessoal ou dos excessos de confiança em si mesmo. Então a gente pergunta assim, como que um grupo sério, um grupo que estuda constantemente, está ali... Como é que pode cair vítima de um espírito mistificador? Ele fala justamente isso, para que a gente possa ser experimentado. O médium que está sendo mistificado e muitas vezes o grupo que é envolvido. A gente pode perceber que ali naquele lugar tem uma falha de caráter, vamos dizer assim, seja lá um orgulho muito escondidinho lá no coração, seja uma vaidade muito escondida também do médium, de ele parecer muito inteligente, mesmo que seja de forma inconsciente. Às vezes a pessoa inconscientemente é muito vaidosa. Na razão, ela sabe que deveria ser humilde, mas dentro dela, ela fica feliz quando as pessoas elogiam, quando as pessoas falam da sua mediunidade. E o grupo também. Muitas vezes o grupo também é elogiado, é envolvido, porque os espíritos percebem a falha moral de cada um do componente do grupo para que ele possa trabalhar essa mistificação, essa burla, esse engano. Os fatos de mistificação não ocorrem à revelia dos seus mentores mais elevados, que somente assim o conduzem à vigilância precisa e às realizações da humildade e da prudência no seu mundo subjetivo. Então, o mentor sabe, o mentor maior, Deus permite que assim seja, né? A espiritualidade superior, para que a gente possa por isso que a gente tem que prestar atenção na gente mesmo. Por que esse espírito está conseguindo me enganar? O que ele está falando que eu desejo ouvir dentro de mim mesmo, né? Então, é nesse sentido que ele fala. Como que a gente se previne? O médium deve evangelizar-se para livrar de vícios como o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Portas frequentemente abertas aos espíritos mistificadores que desejam desviar-nos do caminho reto. Então, são essas chagas morais as quais a gente fala, que o médium deve estar sempre alerta, buscando conhecer-se para saber o que é, onde é que o espírito pode alcançá-lo mais facilmente. Esse autoconhecimento é muito necessário na nossa vida cotidiana e para quem é médium muito mais, para que ele possa se conhecer. Orai e vigiai, aconselha-nos o Cristo. Essa máxima encerra toda a conduta do homem de bem, daquele que se esforça em melhorar-se e receber do alto bons fluidos e conselhos. É a grande máxima, né? A gente tem que estar sempre orando e em vigilância. Devemos retirar do Espiritismo apenas o que ele pode nos dar. Quando a gente busca no Espiritismo alguma coisa, na conversa com os Espíritos, alguma coisa que o Espiritismo não vem trazer para a gente está mais sujeito a ser mistificado, a ser enganado. Ou seja, quando a gente vai fazer perguntas muito pessoais,
Quando a gente procura com avidez respostas que a gente teria que buscar por nós mesmos, esse autoconhecimento, tudo isso a gente tem que fazer. Para que a gente possa buscar do Espiritismo o quê? Força, coragem, para se renovar, para perseverar. A gente pede para que a gente possa se enxergar, né? Então, no estudo, a gente está se conhecendo, né? Os espíritos da codificação, eles trazem algumas respostas. As mistificações constituem um escolho mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá um meio de nos preservarmos dele? Certamente que há um meio simples, o de não pedirdes ao espiritismo senão o que ele possa dar, o que eu havia falado anteriormente. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Se não vos afastardes desse objetivo, jamais sereis enganado. Quem fala isso aí é o Kardec, né? Os espíritos, através do Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 27, das contradições e mistificação. Tem um capítulo inteirinho que só trata disso. Os espíritos vos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não das honras e das riquezas, nem vêm atender às vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhe pedisse nada de fútil ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontraria, jamais os enganadores, donde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque merece. Então, por isso que eu falei que a gente tem que estudar o espírito mistificador e a gente mesmo. Porque se a gente está sendo enganado, é porque a gente buscou aquela resposta, buscou aquilo mesmo que de forma inconsciente, buscou no Espiritismo, na comunicação dos espíritos, uma resposta que não era o objetivo daquele momento da reunião. Há pessoas, porém, que nada perguntam. Olha lá, o Kardec é muito inteligente, ó. Nada perguntam e que são indignamente enganados por espíritos que vêm espontaneamente sem serem chamados. De fato tem, às vezes não chama, nem inconsciente, está lá, quietinho no canto dele. Aí ele responde, elas nada perguntam, mas se comprazem em ouvir o que dá no mesmo. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo o que afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente para joguete. Está no mesmo capítulo. Quer dizer, eu sei isso por mim também. Quando eu não sou espírita toda a vida, eu me tornei espírita já depois de madura, com filhos, casada com filhos, e me encantava o fenômeno. O fenômeno me encantava, qualquer que fosse ele. Cirurgia espiritual, comunicação, morria de medo, mas adorava. E eu ficava doida para aparecer um parente meu, mesmo que não fosse querido, só para a gente saber mesmo se era ou se não era. Ou eu queria alguma coisa que fosse fantástica, para que pudesse comprovar. Eu tinha isso dentro de mim. E apesar de estudar tudo isso, então devagarinho a gente vai tirando isso, a gente vai tendo lições interessantes que mudam isso. Então hoje já é mais difícil. Eu já fui enganada? Já. Me enganaram já, pessoalmente. Assim, de um problema pessoal meu, o espírito. Mas por quê? Porque eu busquei uma resposta pessoal para um espírito. Então já me enganaram, sim. E era um assunto grave, um assunto que eu não podia ter confiado naquilo, e eu confiei. Né? Aí você falou assim, mas se você continuou espírita? Ora, gente, quem estava errado? Eu que estava buscando no espiritismo o que eu não precisava. Para que eu precisava saber daquilo? Então, o espiritismo não estava errado. Né? Fiquei com raiva do médium, que é meu companheiro da casa? Não. Eu que busquei. Não é? A gente tem que conversar, falar, companheiro, está acontecendo, e vamos ver o que está acontecendo. Mas, a partir daí, a gente se afastar ou ficar com raiva, seria infantilidade. Por que Deus permite que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Não poderia isto ter o inconveniente de lhes abalar a crença? Se isso lhes abalasse a crença, é que não tinham muito sólida a fé.
Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam não o haverem compreendido e não lhe terem atentado na parte séria. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo fazem objeto de divertimento. Está lá no livro dos Médiuns, no mesmo capítulo. Esse aqui a gente tirou do Emmanuel, o livro Emmanuel. O problema das mistificações. O problema das mistificações não deve impressionar os que se entregam às tarefas mediúnicas, os quais devem trazer o Evangelho de Jesus no coração. Estais muito longe ainda de solucionar incógnitas da ciência espírita. E se aos médiuns às vezes torna-se preciso semelhante prova, muitas vezes os acontecimentos dessa natureza são também provocados por muitos daqueles que se socorrem de suas possibilidades. Por isso que eu falei, vou ficar com raiva lá da minha companheira médium. Não, eu que perguntei, eu que busquei essa resposta, né? E ele emprestou a sua mediunidade, ele não sabia também que estava sendo enganado. Para ele era verdade aquilo que ele estava falando, né? Então, eu tenho que prestar atenção, eu não posso me socorrer dos espíritos para os problemas do meu cotidiano, do meu dia a dia, para soluções que eu tenho que encontrar por mim mesma, que eu tenho que amadurecer e perceber, né? Tende o coração sempre puro e com a fé, com a pureza de intenções, com sentimento evangélico, que se podem vencer as arremetidas dos que se comprazem nas trevas persistentes. É preciso esquecer os investigadores cheios de espírito de mercantilismo. Quando a gente fala mercantilismo aqui, a gente não está falando dinheiro só, né? Porque a gente pode fazer o comércio, vamos dizer assim, de favores, de elogios, de vaidades, não só de dinheiro, né? Não só material, né? Aí ele fala lá, permanecei na fé, na esperança e na caridade em Jesus Cristo, jamais olvidando que só pela exemplificação podereis vencer. Então, só quando a gente começar a exemplificar, que a gente está compreendendo o que é essa comunicação, o que é essa busca de melhorar essas dificuldades que a gente tem espirituais, essas chagas espirituais, é só com a exemplificação que os espíritos não terão mais acesso a gente. Não adianta eu chegar aqui e falar, mas dentro de mim a verdade está clara e absoluta para os espíritos, porque a verdade, ela irradia da gente, a gente não pode enganar. Por isso que no mundo espiritual a gente não consegue enganar. Aqui no mundo terreno, aqui na Terra, encarnado, a gente pode ainda se esconder atrás do corpo, dessa máscara corpo, né? E lá no mundo dos espíritos não, porque é a irradiação do pensamento, do sentimento que vai nos coordenar. A postura do médium. As faculdades mediúnicas estão ligadas a uma disposição orgânica, já falamos isso também. O mesmo não se dá quanto ao seu uso, quer dizer, qualquer pessoa que tenha essa faculdade mediúnica, independentemente do seu caráter, da sua condição moral, ela tem essa faculdade, porque é orgânica, né? Agora, o uso da faculdade mediúnica, que a gente depende da condição moral do médium. Então, o Chico Xavier utilizou a mediunidade dele de uma forma positiva, levando consolo, levando o pão, levando o pão espiritual e o pão material, o conhecimento. Ele utilizou isso. Existem médiuns que têm capacidade mediúnica grande também, mas a utilizam para mercantilismo mesmo. A gente vê alguns exemplos por aí, pessoas que olham sorte, pessoas que, às vezes, quando a gente fala olhar sorte, mas olhar sorte dá certo? Algumas vezes, os espíritos podem contar alguma coisa para aquela criatura, para que ela possa ter uma certa credibilidade, não é? Porque os espíritos não estão lá vendo a gente, observando, eles não conseguem ver o nosso pensamento, então ele pode até fazer isso, né? Mas ele está vendendo a sua faculdade, né?
Não se deve conceber atividade mediúnica sem disciplina. O domínio das nossas más inclinações é uma tarefa que precisa ser realizada. Conhecer a si mesmo e trabalhar para dominar as próprias imperfeições é o caminho para uma prática mediúnica sadia e o próprio progresso espiritual. Então, a mediunidade é um instrumento para o nosso progresso espiritual. A gente não pode esquecer isso nunca. Então, a gente não pode desperdiçar esse instrumento que a gente tem. E a gente dominando as más inclinações, a gente se conhecendo a si mesmo, você pode trabalhar mais esse instrumento que você tem no auxílio das criaturas. A postura do médium. Isso aqui foi Allan Kardec lá na Revista Espírita. É um livro que a gente lê pouco, eu achei interessante. Antes de nos dirigirmos aos espíritos, convém, pois, encouraçarmos-nos contra o assalto dos maus, assim como se marchássemos em terreno onde tememos picadas de cobras. Isso se consegue inicialmente pelo estudo prévio, que indica a rota e as precauções a tomar, a seguir a prece. Então, a gente está iniciando aqui da maneira correta, o estudo. A gente está estudando, a gente está compreendendo, e esse estudo é constante, para a gente aprender a compreender essas nuances da mediunidade que a gente conhece muito superficialmente. Mesmo a gente estudando muito profundamente os livros, a gente ainda conhece pouco. Mas é necessário bem nos compenetrarmos da verdade que o único preservativo está em nós, na própria força e nunca nas coisas exteriores, que nem há talismãs, nem amuletos, nem palavras sacramentais, nem fórmulas sagradas ou profanas que tenham menor eficácia se não tivermos em nós mesmos as qualidades necessárias. Assim, essas qualidades é que devem ser adquiridas. Então, o que ele está falando aqui? Que se a gente tem recebido espíritos enganadores, e a gente está sendo enganado, porque a gente receber espírito enganador é normal, porque a gente trabalha com o espírito inferior. Inferior no sentido do crescimento espiritual dele, né? Espírito ignorante. Então, é normal. A gente não pode ser enganada por ele. Não é? A gente recebe, a gente, às vezes, até por uns momentos breves, a gente às vezes se deixa levar. Mas daqui a pouco a gente tem que ter a razão, a gente tem que ter o pensamento e falar, uai, o que está acontecendo aqui? A gente tem que ter esse insight, né? A gente tem que estar sempre buscando isso. Deixa eu ver se... Aí. Então, gente, é esse essa introdução que eu quis fazer, que foi breve, foi só uma pequena leitura, que a gente já estudou sobre isso. E a gente tem um texto que a gente vai separar em grupos, vocês devem estar com os números já, é um texto de Viana de Carvalho Espírito, que o Divaldo recebeu, que ele vai falar sobre a mistificação. Então, a gente vai lá discutir um pouco, depois a gente volta aqui e troca umas ideias. É um texto só para os 3 grupos. Então, você pôs os 3 em cima? Ah, tá, os 3 estão em cima. Então, a gente vai ler esse texto e vamos lembrar um pouco disso que a gente falou aqui, para que a gente possa discutir depois. Se vocês quiserem nomear uma pessoa do grupo para falar o que foi discutido, o que foi mais importante, tudo bem também. Mas é bom que nós trocássemos umas ideias. Então, vamos subir para a gente poder ler esse livro, depois a gente volta aqui, esse texto, para a gente voltar aqui depois. A dúvida nunca acaba, né, gente? A gente pergunta, pensa que solucionou uma dúvida e vem mais, né? Mas eu falo que sempre tem que perguntar mesmo. Bom, aqui, no começo do texto, já tem algumas informações que a gente já sabe, né? A questão de se desenvolver uma mediunidade de maneira correta, dos pontos principais é a questão da disciplina, né? Isso a gente já sabe. E o propósito, a mediunidade é usada como uma ferramenta que tem o propósito de fazer com que haja o desenvolvimento da moral da nossa humanidade, né? E aí consta lá que a gente não pode exagerar no uso da mediunidade, né? A gente tem que aplicar a mediunidade de maneira equilibrada, né?
para que não haja o desequilíbrio. Eu até vejo assim que isso é aplicado dentro da disciplina, porque a mediunidade é uma ferramenta que é usada no momento certo, no lugar correto, com o grupo correto, com a equipe correta, né? Então, para mim, se encaixa nisso. Aí a questão da mistificação, né? Está dizendo lá que nenhum sensitivo está imune à mistificação. Isso é uma prova da humildade, se há a vigilância e o equilíbrio desse sensitivo, né? Aí um ponto foi dito pela Marleninha que isso a gente consegue ter às vezes esse escudo, né? Colocar imune contra essa mistificação se a gente tem esse conhecimento prévio adquirido, né? Se a gente faz o estudo, se a gente começa a compreender o uso dessa mediunidade ou a questão da mistificação mesmo. Então, assim, o ler, o buscar, o ir atrás da informação é o que nos equilibra, monta o nosso escudo de proteção e de conhecimento e também para ajudar o nosso próximo da melhor maneira possível, né? Não se desequilibrar e não desequilibrar quem está ao nosso redor. E aí o trabalho da mediunidade é dito que deve ser feito sem a intenção de recompensas, né? Porque eu acredito que a maior recompensa mesmo é a gente conseguir olhar para o nosso próximo ou do nosso espírito encarnado ou desencarnado e conseguir ver que nós conseguimos contribuir para o equilíbrio dele, para a paz dele. Eu acho que essa recompensa a gente pode pensar no bem do próximo. E é aquela coisa, né, gente? Quando a gente consegue fazer bem para aquele bem, aquela paz interior, aquela bondade, ela se irradia para quem está ao redor dele. Então, isso é uma coisa que vai se dissipando, aumentando, né? É uma gotinha que se transforma em oceano, né? Eu acho que foi minha parte. Vou deixar um pouco para os nossos coleguinhas. E aí, gente? Alguém que nos grupos, ou o Paulo, ou o Herman, quiser falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa, ou mesmo alguém aí que ficou em dúvida com alguma coisa, gostaria de, ou mesmo de acrescentar alguma coisa, não é dúvida, é só acrescentar alguma coisa, uma experiência qualquer. Bom, como a gente está falando sobre o mesmo texto, né, então, e a Silvia tinha apresentado tão bem, parabéns. Eu acho que o que a gente levantou na nossa reunião, no nosso grupo, aliás, fui eu que levantei, eu acho pertinente estar falando, em relação a reuniões mediúnicas, onde haja comunicação através de psicografia e tudo mais, que eu acho que é um campo muito fértil para a mistificação, né? Porque as pessoas que ali buscam, né, primeiro que é a porta de entrada para muitas pessoas para o espiritismo. É o meu caso, é o caso da minha esposa, é o caso de muitas pessoas que eu conheço, quem perde um ente querido, e ele acaba, essa possibilidade de comunicação com o ente querido é o que traz a maioria das pessoas para o espiritismo, pelo menos que eu conheço, é o meu caso, né? Então, agora, com o tempo, vai passando, você vai entrando na doutrina, vai conhecendo melhor, e você vê que tem outras coisas mais importantes que isso, né? A gente não precisa necessariamente de uma comunicação, uma carta. Eu já procurei muitas cartas, tenho algumas cartas da minha filha, né? Informações não só da minha filha, de outros parentes que se foram, mas hoje isso não é tão importante para mim, não é uma coisa que eu procuro. Mas imagino que, falando da mistificação, seja um campo muito fértil para que isso ocorra, porque as pessoas chegam com aquela necessidade, aquele desespero, né? Eu já frequentei muitos centros à procura, nesse desespero, né? À procura de respostas, à procura dessa comunicação. Então, eu imagino que o médium ele é suscetível, no intuito de querer dar um alento, um conforto para essas pessoas, ele é suscetível à mistificação. Então, esse eu acho que é o complemento que eu daria ao que vocês expuseram. Realmente. Nada, Herman. Herman estava fazendo aqui nada.
Aham. Uhum. É assim, a gente não pode esquecer que o médium é sempre responsável pela comunicação que ele dá, né? Então, mas também se ele fica só raciocinando, ele não consegue dar a comunicação, porque de repente ele não tem a ideia toda da reunião. Então, por isso que a gente faz reunião em grupo. É uma unidade. A gente não pode trabalhar sozinho. Tem o doutrinador, tem o dirigente da reunião. Então, o médium, num primeiro momento, ele faz a sua comunicação e fala o que tem que falar, né? O doutrinador, a pessoa que está doutrinando ali, se percebeu algum traço de mistificação ou de animismo, ou de alguma coisa, quem vai perceber mais é o doutrinador, que está ali conversando com o espírito, conhece o médium. Por isso que a gente fala assim, tem que ser sempre o mesmo grupo, a gente tem que ter harmonia, conhece aquela criatura. E aí a gente tem que ter a liberdade de poder conversar com o companheiro que está recebendo o espírito. E o companheiro que recebeu o espírito tem que estar abertura para que o outro possa falar, ó, nós achamos isso, o que a gente pode... Aí, estudar o caso em si. Segurar é meio complicado, porque às vezes você nem sabe o que vai sair dali. E como médium, às vezes você tem só uma primeira ideia, ou às vezes é um médium que não tem muito o que vai sair dali, né? Então, o médium ele tem que ser disciplinado da seguinte forma: se for uma coisa muito esdrúxula, por exemplo, ele tem consciência, ele pode evitar de falar. Uma palavra mais pesada, ele pode evitar de falar. De repente, ele vai falar uma impostura de um companheiro da reunião, porque às vezes os espíritos fazem isso. Ele chega acusando o outro companheiro da reunião, você fez isso, você fez aquilo, ele vai contar uma intimidade qualquer, né? Então, aí o médium pode segurar, falar, não, isso eu não vou falar. Eu posso falar sobre... eu posso falar sobre a mentira, mas eu não vou falar que o companheiro mentiu. Isso eu não vou falar. Então, você pode fazer essa filtragem quando você tem essa consciência e essa educação mediúnica, né? E a gente tem que conquistar. Vocês viram que no texto fala que isso é conquistado, no texto do Kardec. Então, esse melhoramento a gente tem. É igual na vida da gente, no cotidiano. A gente pode ouvir, as pessoas vêm conversar com a gente pode ouvir tudo, mas você não vai aceitar tudo, né? E você também, como pessoa, você também não pode falar tudo. Você vai conversar com uma pessoa, você tem que ter muito cuidado para conversar com as pessoas, para não magoar, para não ferir, para não falar uma impostura, para não ser indelicado. Você pode falar toda a verdade, de maneira educada, com fraternidade, com caridade. Então, eu acho que é por aí. Falei certo, Marlene? Certo. Gente, mais alguma coisa? Eu achei o texto importante porque eu já tinha ouvido falar isso e nunca tinha pensado sobre o fato, né? Ele fala que tem várias procedências à mistificação. Ele fala que é a mistificação daqueles espíritos que mistificam mesmo, né? Eles denunciam a sua inferioridade, a gente logo percebe que ele está mistificando. Então, essa daí é aquela clássica que é fácil da gente ver. Existe aquela mistificação involuntária, quando o próprio espírito do médium, ele não está sendo fiel à interpretação da mensagem, porque ele está aturdido, ele tem preconceitos, ele tem dificuldades, ele está com conflitos emocionais, ele está desajustado emocionalmente. Então, a gente sempre falou assim que o médium traz o colorido da mensagem. Então, às vezes, ele interpreta aquela mensagem segundo a sua ótica. O espírito, às vezes, não estava querendo dizer bem aquilo. Então, às vezes, tem essa mistificação do médium de forma involuntária, né?
Ele tá, mistificação no sentido não de logro, mas de estar falando uma inverdade, não no sentido de querer prejudicar ninguém. Foi uma interpretação errada do médium, certo? Eu achei interessante porque eu até então não tinha pensado nisso, né? Depois ele fala do inconscientemente, que aí a gente pode até trocar o nome, animismo. Então ele traz aquela mensagem que não é de um espírito, é dele próprio, mas nem ele sabe. Não, aí não é mistificação, é isso que eu estou falando, é animismo, né? É um animismo, ele não sabe que é ele. Então é um animismo. E por fim, do próprio médium, que foi dito ali, mas aí a gente pode trocar de nome de novo. É só questão de nomenclatura, é fraude. O médium, ele às vezes conta uma mentira, né? Ou às vezes finge que está dando essa daí é fraude, no duro mesmo. Mas tem aquela mistificação assim, sabe aquela pessoa que conta um conto e aumenta um ponto? Ele está falando o que o espírito está falando, mas ele está dando lá, ele está acrescentando, ele está dando uma emoção, uma pitada de tempero naquela comunicação, né? E ele sabe disso, né? Então, ele está, é o jeito dele, aquele médium assim, muito, né? Então, ele está dando o jeito dele, certo? Então, é nesse sentido. Então, existem algumas nuances que às vezes a gente sabe que não é uma mistificação no sentido de querer enganar, de querer tirar uma vantagem qualquer, né? Tem esse tipo, que é o animismo, que é esse passado que vem, que não é um espírito, mas não é uma mistificação. É o animismo puro, né? E essa fraude do espírito que está enganando mesmo, porque ele não tem nada para falar ali, alguém evocou, ele ficou naquela mudez, ele não sabe o que faz e ele simula lá uma. Aí é uma fraude mesmo na acepção da palavra, né? E outra vez não, é o coloridão do médium mesmo. O médium tem aquele jeito, ele dá o seu colorido, né? E a gente já até conhece um pouco os companheiros, a gente já sabe que aquele colorido é mais do médium, né? A gente tem que pegar mais a essência. Mais alguma coisa, gente? É complicado, né? Esse tal de mistificação. Esse tal de mediunidade, a gente conhece muito superficialmente ainda. O próprio Kardec fala que a gente está só no início da ciência, do estudo da ciência da mediunidade, da comunicação entre os dois mundos. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de compreender ainda essas nuances, né? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma coisa a acrescentar? Nada? Então, podemos encerrar, não sem antes dizer que esse estudo da mistificação é muito importante para que a gente que vai trabalhar no grupo mediúnico não se deixar enganar. Porque, a princípio, a gente pensa que é uma coisa simples, mas pode dissolver um grupo, pode atrapalhar uma própria criatura no seu desenvolvimento. Segundo a gente viu falar, que a mediunidade é um instrumento de evolução espiritual e, de repente, a gente vai utilizar mal esse instrumento. Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre em prece e sempre buscando o que a gente ouve na casa espírita todo dia. A reforma íntima. Buscar se conhecer e ver quais são as suas dificuldades para que os espíritos não possam nos alcançar e nos fazer mal, né? Porque quando eles chegam, assim, igual eu falo assim, quando eles chegam claramente trazendo informações esdrúxulas, é fácil de você perceber, mas muitas vezes os espíritos trazem informações de fundo, que se a gente não prestar muita atenção, a gente cai mesmo, a gente se deixa levar, porque a gente tem dentro da gente as dificuldades da gente, né? Então é complicado nesse sentido. E eu gostaria de passar para vocês rapidamente uma história que eu já contei essa história aqui, mas ela me marcou muito. O primeiro COEM que eu fiz, nós estávamos estudando, não foi nessa casa, foi em outra, nós estávamos estudando sobre mistificação. E tinha uma pessoa na plateia que ela
no estudo de grupo, ela deu o seu testemunho. Ela é uma pessoa assim, muito culta, ela estava recém-separada do esposo, ela estava mudando de cidade por conta dessa separação, e ela morava em Uberaba, ela mesma contando a história. E ela participava de um grupo muito sério lá em Uberaba, eram 14 médicos, casais, que um ou outro era o médico, ou os dois eram médicos. E eles queriam fazer um trabalho muito bem feito, muito estudioso, e eles queriam trabalhar medicina espiritual, no sentido assim profundo, não de cirurgia, essas coisas, mas de entender o mecanismo da doença no espírito. E esse era o conceito deles. E eles começaram uma reunião mediúnica, buscar o mentor trazendo. De repente chega um mentor e fala que na antiguidade, nas civilizações já perdidas, a Atlântida tinha uma medicina muito avançada, e começou a falar de Atlântida, e eles foram se empolgando, e ele falou assim, para que vocês possam entender, eu tenho que fazer um mapa aqui para vocês entenderem, e ele começou a passar mediunicamente esse mapa de Atlântida para o grupo, e passou uma semana, 2, 3, de repente, a hora que eles viram, já fazia um ano que o Espírito estava passando esse mapa, e eles estudando, e mais esse Espírito passando. Alguém falou, mas já faz um ano que você está passando esse mapa, por que você está demorando tanto assim? Aí ele explodiu em uma risada, era um espírito mistificador, mistificando, estava só tomando o tempo, e falou assim, eu estou passando o mapa em escala natural, né? E eles eram pessoas cultas, estavam bem intencionadas, mas eles tinham dentro deles lá uma vaidade. Eles queriam descobrir uma coisa nova, alguma coisa. A gente não sabe o que é, não cabe a gente julgar. Mas eles tinham lá uma dificuldade que foi permitido pelos espíritos mentores que pudesse acontecer com eles, para que eles despertassem. E, infelizmente, eles não se mantiveram juntos. Eles fizeram exatamente o que não se deve. Desacreditaram e foram embora. Inclusive, ela estava voltando e ela estava retomando o estudo, porque ela quis continuar na doutrina para entender o que tinha acontecido, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados, porque muitas vezes, quando assim, escancarado, é fácil de ver, mas, de repente, você está imbuído da melhor boa vontade e está sendo enganado, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, vamos encerrar. Isso, a Murita estava me lembrando, e foi bom que você lembrou também. Vai ser feriado, né? Então, a gente não tem, a gente pula terça-feira agora. Na próxima terça, a gente retoma, certo? Murita, você faz a prece para a gente encerrar? Então, com o mesmo pensamento elevado em Deus, em Jesus, nós agradecemos mais esses ensinamentos. Agradecemos aos espíritos, amigos, mentores, que nos coordenaram, que nos orientaram. E desejamos ir todos para casa, levando muita paz, muita luz de Jesus, que possamos, dia a dia, nos melhorarmos através do estudo, através da prática dos ensinamentos. Que assim seja.